Professor Leandro Quadros, eu tinha feito uma pergunta para você que essa é capciosa, meu amigo. Quero ver como é que você se sai. Aí. O Marcel Felipe disse, se uma pessoa que fez a cirurgia do sexo, mudança de sexo, e depois conheceu a verdade, se arrependeu, como que vai ser a aceitação dela? Deus aceita? Como que vai ser a convivência dela na igreja? Ela tem que se portar com a nova sexualidade dela, mesmo não sendo biologicamente, vamos colocar o caso de uma mulher? Como é que seria isso, professor? Veja, a Bíblia tem aqui alguns princípios que podem nortear-nos a respeito dessa questão, mas a Bíblia não fala diretamente, né? Até porque a questão da mudança de sexo não era um procedimento que existia nos tempos bíblicos, mas a Bíblia apresenta princípios, tá? Que podem nortear-nos para respondermos essa questão. Em primeiro lugar, Deus faz a distinção de gêneros, tá? Então isso aqui é um primeiro ponto que devemos analisar. Em Gênesis 2, vamos ler aqui, verso 24 diz assim: por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. E aqui, em Gênesis 1, verso 27 diz assim: assim Deus criou os seres humanos à sua própria imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Então, o sexo, para Deus, ele não é definido apenas psicologicamente, mas biologicamente também. Então, quando existe um descontentamento com o gênero, né, isso se chama transtorno de identidade de gênero. Tá? Não estou falando que a homossexualidade é uma doença, não estou falando isso, mas Dr. Joseph Nicolosi, né, no seu livro sobre homossexualidade infantil, ele fala claramente do TIG, ou seja, transtorno de identidade de gênero. Ele até orienta, como PhD no assunto da área de psicologia, ele até orienta que as crianças que têm a disforia de gênero ou o transtorno de identidade de gênero, que elas sejam ensinadas a serem felizes com o gênero com o qual elas vieram ao mundo. Então, de acordo com o Dr. Nicolosi, não é natural a pessoa estar dissociada do seu sexo biológico, ok? Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a Bíblia realmente faz a distinção entre gêneros, homem e mulher, porque tanto o homem quanto a mulher apresentam características lindas do caráter de Deus, ok? Então, é por isso que o ser humano é a imagem e semelhança de Deus, os aspectos masculino e feminino. No caso de uma pessoa fazer a cirurgia de sexo, Deus não considera isso uma mudança do sexo biológico da pessoa. Tá? O sexo para Deus é definido não apenas psicologicamente, mas biologicamente. Então, num caso desses extremo, o que a igreja deve de fazer? Em primeiro lugar, a igreja não tem dúvida alguma do perdão de Deus para qualquer pessoa. Seja hétero, homossexual, o amor de Deus pelo ser humano é o mesmo. Deus não ama mais alguém porque é hétero ou porque é homossexual. Deus ama o pecador da mesma forma. Segundo ponto, Deus, Ele quer que a pessoa viva segundo os princípios dele. Então, o que isso significa? Se a pessoa fez uma mudança de sexo, biologicamente falando, né, por meio de uma cirurgia, na verdade, biologicamente a pessoa não mudou. Né? Ela tirou, por exemplo, o pênis, mas continua sendo homem. Né? Então, para Deus, a pessoa tem que aprender agora a ser feliz com o gênero com o qual ela veio ao mundo. Não é porque ele tirou o pênis que ele se tornou uma mulher aos olhos de Deus, porque o sexo é definido não só psiquicamente, mas biologicamente também. Tá? Aqui tem um texto em Mateus 19:12 que pode ajudar-nos a extrairmos um princípio. Como que uma pessoa que fez essa cirurgia e depois se arrependeu deve portar-se? Ela não poderá, obviamente, continuar tendo relações sexuais, porque aí será uma relação homossexual. Né? Então, o que diz Mateus 19:12?
Alguns nascem eunucos, ou seja, algumas pessoas nasceram com problemas congênitos e não podem fazer sexo, né? Alguns foram feitos eunucos por outros. Havia no passado o costume de os reis castrarem pessoas para cuidarem do harém deles, para não ficar com as mulheres deles, né? E alguns a si mesmos se fazem eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder, que aceite isso. Ou seja, alguns optaram pelo celibato. Alguns decidiram não se casar porque acharam-se melhor dedicando a vida totalmente à pregação do evangelho e não a uma família, diríamos assim. É uma questão pessoal, Jesus fala, ser celibato ou não. Mas eu vejo que neste caso em que a pessoa fez a mudança de sexo, o melhor para ela não ter uma relação homossexual após o batismo, é ela optar, extrair esse princípio aqui de Mateus 19, 12. Então a igreja tem que mostrar para a pessoa que existe o perdão de Cristo, mesmo que as consequências nesta vida não possam ser revertidas, o perdão de Cristo está disponível. E a igreja também precisa se preparar cada vez mais com profissionais qualificados para que seja feito um trabalho tanto pastoral quanto psicoterápico para ajudar as pessoas, né? Não é simples para uma pessoa agora ter que se adaptar a uma nova realidade. Então a igreja tem que demonstrar muito amor, muito carinho, muito respeito e mostrar para a pessoa que permanecer fiel aos princípios bíblicos sempre será o melhor, sempre será o mais saudável. E por isso que eu sempre falo, em aconselhamentos que eu dou, é muito importante que o pastor tenha um trabalho, tenha como apoio um bom psicoterapeuta cristão. Tem questões que o pastor não está apto para lidar diretamente, porque não é a função dele. Ele tem outras coisas para fazer, ele não estudou para aquilo. Então eu recomendo que todo pastor tenha um bom psicoterapeuta, uma boa psicoterapeuta cristã para te ajudar nesses e em outros casos complexos. Se você gostou desse vídeo, entre aqui no endereço do Na Mira da Verdade, inscreva-se no canal, vai ser uma satisfação saber que você está acompanhando não apenas o meu canal, mas também o canal do Na Mira da Verdade, tá bom? Um grande abraço.